Alô, fiel! Vamos lá para mais um vídeo. Vamos com o nosso amigo Chico Garcia, trazendo informações do nosso elenco corintiano aí para o jogo do final de semana contra o Vitória. Teremos novidades no nosso elenco, jogadores que estarão retornando para o time titular e também muito mais. Segue o vídeo aí e não perca nenhuma informação do nosso timão. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do timão porque o time vai ter novidades e eu vou te falar dos favoritos para assumir essas vagas dos desfalques e também projetar uma sequência que o Corinthians tem pela frente para ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro. Bom, vou deixar os produtos da Golcase aqui decorando o cenário enquanto a gente vai conversando sobre essa partida diante do Vitória que acontece no sábado no Barradão. E, gente, eu tô muito preocupado com esse jogo, porque assim, o Corinthians já tem alguns desfalques super importantes. O Vitória vai fazer uma guerra nesse jogo pela condição de tabela, tem uma condição nova de Z4 estabelecida no campeonato depois dos últimos resultados do próprio Vitória. Então, dependendo do que acontecer nessa rodada, começa a ficar complicado para todo mundo. E o Vitória passa a ser um time em ascensão que está crescendo na hora certa para escapar. Ou não. Ou ele ainda está no Z4. Ou daqui a pouco ele tropeça, o Corinthians consegue uma vitória e a situação se define por isso mesmo. Agora, é a chance que o Vitória tem. E, por outro lado, a gente sabe que, eu tô fazendo esse alerta, né? O Corinthians muitas vezes escolhe alguns jogos para jogar, quando tem muitas vezes um jogo longe, fora de casa, e os caras pensam assim, é o Vitória, tá lá no Z4, não vou me esforçar tanto assim como foi contra o Sport, perdeu por 1-0. O foco mesmo tá lá na semifinal da Copa do Brasil, né, contra o Cruzeiro, tem 9 jogos aí pra gente só soltar a musculatura, não livrou ainda do rebaixamento, não vai cair, evidentemente, não dá tempo de cair, né, porque embora não tenha alcançado a pontuação, tem equipes piores, tem equipes que estão enfrentando muitas dificuldades, tem uma tabela muito mais difícil, que é o caso do Santos, o Atlético Mineiro também tá meio atrapalhado aí com a Sul-Americana, então isso pode prejudicar. O próprio Inter não vem jogando absolutamente nada e se atrapalhou nos últimos jogos. Tinha um jogo a mais, perdeu pro Bahia, já não tem mais esse jogo a mais. Então, assim, tem muitas equipes na frente do Corinthians. Só que o que eu quero dizer com isso, não dá pra relaxar tanto assim, né? É um jogo que você precisa encarar com seriedade. E tem desfalques significativos, né? A ausência do Hugo Souza, que não treinou mais uma vez, 4º dia sem treinar por conta da luxação no ombro, já dá pra gente imaginar que ele não vai pro jogo, né? A menos que um milagre aconteça no último treinamento, antes da viagem para Salvador, né, nessa sexta-feira, que ele treine e vá para o jogo, que eu não acredito. Então o Felipe Longo deve ser o titular, segundo jogo dele como profissional, depois da estreia diante do Santos, lá no Clássico na Vila Belmiro. Então, Felipe Longo titular na defesa, o André Ramalho está de volta, treinou entre os titulares, então deve ser zagueiro ao lado do Gustavo Henrique, o Matheus Bidu na lateral esquerda e na direita o Mateuzinho está suspenso. Para a vaga do Mateuzinho, o João Vitor Jacaré, ele é um menino da base que não tinha tido o seu contrato renovado, então houve até uma cautela excessiva, um menino que ficou mais no sub-20 do que no profissional, já teve alguns jogos no profissional, mas não conseguiu ter sequência ainda. Acho muito difícil que ele estreie nesse momento. Ele não é a primeira opção. A primeira opção, ela tem sido o Charles, que já foi utilizado nessa posição, que se recuperou de dores no joelho, na verdade, que ele estava tendo, e o Dorival deve utilizar o Charles nessa posição. Agora, o que me preocupa é que o Félix Torres treinou nessa situação, nessa posição, e o Dorival, logo que ele sacou o Félix Torres do time ali, quando, enfim, aliás, foi antes de utilizar o Charles, ele argumentou que o Félix tinha feito alguns bons jogos na lateral e que estava até sendo elogiado pela imprensa. E realmente, tá? Ele fez 2 ou 3 jogos em que, sim, ele foi melhor na lateral do que como zagueiro. É que depois ele comprometeu tanto que a gente entendeu que ele tinha a posição melhor dele era no banco de reservas, né? Ou, né, sem estar no clube, mas, enfim, né, jogador contratado não tem muito o que fazer. Agora, ele treinou, então o Charles é o favorito para a função, mas eu não me surpreenderia se o Félix Torres fosse o lateral direito nesse jogo. É fora do estado de São Paulo, então não tem aquela pressão do estádio, né? Então daqui a pouco ele pode colocar um jogador mais contestado até para recuperar, sabe? Tem que pagar 40 milhões aí, né, pra derrubar o transfer ban dele, então é um jogador que tá envolvido também nessa polêmica. Daqui a pouco o Dorival pensa assim, bom, se eu botar ele vai bem, dá uma amenizada pelo menos, sei lá, tô conjecturando aqui. Indo pra parte prática, o Charles e o Félix Torres são os candidatos a essa vaga no Mateuzinho. Meio de campo, Ranieri, o Carrilho chegou a treinar entre os titulares, mas eu, cara, acho muito difícil que ele comece o jogo depois de tanto tempo parado e de uma recuperação por uma lesão grave, mesmo que ele tenha estabelecido uma volta prematura
prematura não digo, né? Mas antecipada, vamos colocar dessa maneira. Acho muito difícil ele começar, mas ele treinou entre os titulares. Só que aí você tem Martínez e Bidon, né? Você tem Ranieri, Martínez, Bidon e Rodrigo Garro. Esse seria o meio campo. Se ele quiser botar o Carrilho na do Martínez, bom, poder ele pode. Eu só acho arriscado. E o ataque do Memphis e do Yuri Alberto. Esse deve ser o time do Corinthians para encarar o Vitória neste sábado. E aí, como eu falei, se você olhar a tabela do Corinthians, o Corinthians tem 36 pontos. A nota de corte hoje está 42. Então, teoricamente, o Corinthians com mais duas vitórias, ele estaria salvo do rebaixamento. Mas vamos colocar 3 para bater 45, porque se a nota de corte ela tá baixa mesmo nesse campeonato, ela não vai oscilar tanto assim. 45 é um númerozinho mágico, né? Então, se você pensar que hoje está em 42, mas pode voltar para 39, 40 pontos, pode ser que tenha equipe que escape com 41. Realmente a régua está muito baixa esse ano. 45 é fato que escapa. Para 45 são 3 vitórias. Então, vamos tentar achar 3 vitórias do Corinthians aí nos próximos jogos. Esse diante do Vitória, vocês acham que vai rolar uma vitória? Eu acho difícil, tá? Acho difícil. Acho que se empatar é lucro e é um bom resultado diante do momento que está vivendo o Vitória. Depois o Corinthians recebe o Grêmio. Vou tentar ser isento aqui, imparcial. Eu acho que dá para o Corinthians vencer. O Grêmio também está em ascensão no campeonato. Mas é um jogo em que o Corinthians tem condições de vencer o Grêmio. E é um confronto totalmente direto ali, né? Pelo menos por uma vaga em Sul-Americana, sei lá. Eles estão disputando a mesma coisa, mesmíssima coisa na tabela. Ambos nesse momento, né? Lembrando que isso é daqui 2 jogos. Nesse momento eles têm 36 pontos. Vamos lá. Bragantino fora. Cara, esse é um jogo que dá pro Corinthians ganhar. Quando a gente pensa assim, dá pra beliscar uma vitória dos jogos fora, pra mim esse é o jogo. Contra o Bragantino fora, porque o Bragantino é dos piores times do campeonato nos últimos, cara, pelo menos no segundo turno. Então, acho que dá pra beliscar uma vitóriazinha aqui. Aí, o Corinthians recebe o Ceará. É outro jogo que dá pra vencer. Pô, daqui a pouco você vai me dizer que o Corinthians vai vencer todos os jogos. Tô colocando como possíveis, tá? Resultados possíveis. Até aqui ele já teria achado 3 vitórias. E aí a gente já tá na 33ª rodada. Aí agora começa a dificultar, porque aí você tem, vamos lá, o São Paulo em casa. Dá pra ganhar, é um majestoso, é um clássico. O São Paulo tá numa draga, mas como é que vai estar lá nesse momento, né? Na 34ª rodada. Mas é clássico, né? Então a gente tende a ser um pouquinho mais cauteloso. Depois, Cruzeiro fora. Aqui difícil, tá? Difícil. Aqui já vou colocar como difícil. Depois você tem o Botafogo em casa. Dá. Acho que é uma boa possibilidade. Depois você tem o Fortaleza fora. Também dá. Com a atual situação do Fortaleza, eu acho que também dá. E fecha com o Juventude em casa. Cara, eu tava mais preocupado antes de olhar essa tabela. De verdade. Não que o Corinthians esteja jogando o melhor futebol do mundo, muito pelo contrário. Mas, em comparação com outros adversários que estão ali naquela zona intermediária, né, entre o Z4 e uma zona de Sul-Americana, o Corinthians tem uma tabela interessante. Não vou dizer que é fácil, porque nenhum jogo é, mas é interessante. Com equipes que não estão vivendo um bom momento e que o Corinthians possa conseguir beliscar suas vitóriazinhas, né, mesmo sem jogar tão bem, porque os adversários realmente estão fazendo campanhas ruins. Então é o que eu digo. Questão de rebaixamento, mesmo que o Corinthians ainda nesse momento não tenha atingido a pontuação necessária, esquece. Não tem como a gente falar sobre isso nesse momento. Não existe essa possibilidade. E precisa de 2, 3 vitórias, vai achar nesses próximos jogos, tá? A questão é que nesse jogo contra o Vitória, eu acho difícil até pontuar esse jogo. Então, se voltar com empate, não acharia mau resultado diante das circunstâncias. Vocês acham que eu estou exagerando pelos desfalques, pelo momento do Vitória, pelo jogo sendo barradão? Eu acho que se voltar com um pontinho lá, tá ótimo. Não que você vá para empatar, você vai para tentar ganhar. Mas se voltar com empate, claro que depende das circunstâncias, né? Nesse momento eu não tô achando de todo ruim. Porque aí na sequência tem alguns joguinhos aí que eu acho que o Corinthians consegue beliscar 3 pontos, algumas vitórias, e aí dá uma tranquilidade maior, chega numa zona de Sul-Americana, quem sabe briga por um G6, G7, G8, a gente não sabe como vai ser, e pensa lá na semifinal da Copa do Brasil. O que vocês acham? E dos substitutos, Felipe Longo, Charles ou Félix Torres e Martínez ou Carrilho no meio. Monta a tua escalação aí. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!